Dr. Salim, muito obrigado por ter acedido o nosso convite, ter aceito estar aqui nesta hora para conversarmos e passar uma mensagem a este povo maravilhoso moçambicano, a este público, a esta plateia fantástica. Dr. Salim, sabemos que é um empresário que teve um início bastante interessante. Trabalhou em restaurantes, fez trabalho que hoje os jovens podem perguntar: será que ele mesmo lavou pratos, acompanhou pessoas à mesa? Dr. Salim, fala-nos deste teu trajeto, do que é ser esta caminhada de empresário e ser aquilo que é hoje. Jorge, aceitei este convite porque você tem sido um elemento positivo na sociedade e eu gosto de juntar uma energia positiva. Não gosto de juntar à lágrima aqueles que já estão tristes. Gosto de um sorriso para fazer com que os tristes também sorriam. É muito simples. Eu também acredito no destino da vida, mas o destino e as oportunidades passam pelas pessoas. Ou as pessoas seguram ou elas passam. E aquilo que passou por mim, eu segurei naquilo que pude, mas muita coisa também vazou. Não consegui segurar tudo. E a oportunidade que eu tive na altura foi uma oportunidade de sobrevivência, porque venho de uma família humilde e é assim mesmo. Tempos houveram, oportunidades abriram-se, outras fecharam-se, mas devo confessar que uma das grandes oportunidades que eu tive foi também a independência de Moçambique, onde a minha família vivia numa zona rural e depois da independência os meus pais vieram para a cidade de Quelimane. Mas sempre naquela vida humilde, sempre pegada a valores da seriedade, da honestidade, de fazer o bem, de ser honesto, não tirar o bem do outro, procurar sempre ser sério naquilo que se faz. Esses foram os grandes valores que a família teve e que eu hoje devo ao meu pai e à minha mãe, tanto como todos os outros irmãos, pelos valores que eles nos transmitiram. Ele sempre dizia: trabalha, ele foi sempre um empregado comercial, trabalhava com muito esforço para poder dar o mínimo, que era a educação e o sustento da família. Portanto, dentro deste processo, os meus irmãos mais velhos tiveram alguns que abandonar os estudos para apoiarem a casa. Portanto, no meu caso, eu muito jovem ainda, que me lembro, ainda na cidade de Quelimane, durante um período em que os meus pais também tiveram que ser transferidos para irem trabalhar na ilha de Moçambique, fiquei eu e o meu irmão só, vivíamos praticamente sozinhos. E eu, para além do desporto, que era uma coisa que eu sempre gostei, pratiquei sempre desporto desde muito pequeno, tinha que fazer algum trabalho para ajudar a mim e a casa. E fiz, no bar Águia, trabalhei, servi mesas, fiz pregos, tomei conta da cozinha, media os cálices das bebidas, sabia quantos cálices tinha cada. Era menor, mas tinha que fazer o trabalho. E ganhava por isso. E estes valores ajudaram bastante para mim e para a família também. E tive, portanto, com muito orgulho, e é isso que eu digo aos jovens: não tenham vergonha de fazer o trabalho. Um trabalho que dignifique e que um dia a história dirá como você cresceu. Não é? E que não tudo que é fácil, obviamente, também sai fácil. E portanto, há que ter estes princípios, não há que ter vergonha daquilo que a gente faz, porque quando a gente olha para baixo, a gente vê de onde vem com alguma verticalidade e com alguma sustentabilidade. Não é? Hoje a gente olha e vê, tanto quando eu falo com os mais jovens, alguns têm a vergonha de nas férias poderem fazer os seus trabalhos como estudantes, lavarem carros, fazerem programas épicos, trabalhos sociais, que lhes possam valorizar assim na sua prática de conduta como ser humano, mas também na prática de poderem ganhar algum para si próprio, para os seus fazeres, para os seus lazeres e para se autossustentarem. Portanto, o nosso país é um país com imensas oportunidades. O que não nos falta é trabalho. Mas o grande problema é que nós pensamos que temos de ter um emprego. E esse é o grande desafio que nós temos, mudar a mentalidade. Eu posso brincar dizendo que o problema do nosso moçambicano é sermos pobres com mentalidade rica. Porque
A pior coisa que pode existir no mundo também é ser pobre e arrogante. Sabe disso, não é? Então, quando eu digo que o nosso país é um mar de oportunidades, o nosso país não é pobre. As pessoas têm que ganhar a consciência de que têm que se fazer por si próprio. Nós, durante um período da primeira, digamos, primeiro período depois da independência, se calhar teve muita influência naquilo que nós somos hoje também. Porque foi um período de uma economia centralizada, em que o Estado determinava, guiava e mandava. Eu não escolhi o curso que eu queria fazer. O Estado mandou-me, disse, olha, há esta oportunidade, vai fazer isso. Como eu, a maioria dos moçambicanos na minha altura. E todos os cidadãos habituaram-se à espera de uma orientação do Estado. Isto é uma gênese da geração antes de mim, mas eu apanhei uma parte disso. Eu consegui libertar-me um pouco disso, e alguns moçambicanos conseguiram se libertar disso numa oportunidade em que a economia deixou de ser centralizada e começou uma nova estratégia a partir de 86, e depois com o Acordo Geral de Paz, em 92, houve uma maior dinâmica na economia, na sociedade, e eu fui vítima deste sucesso a que você se refere, porque agarrei em mim e entreguei-me, pus a mão na massa. O grande desafio que nós temos aqui é que a ambição do jovem, como eu também, na minha altura, era uma ambição de podermos ser um alto funcionário público, ou um alto dirigente do partido, um diretor nacional, um ministro. Era esta a ambição e continua a ser, ainda para nós. Eu olho para a geração dos meus amigos e camaradas, que eu pergunto, o que é que tu fazes por ti? Fazem pouco. Estão sempre a pedirem patrocínios, apoios, mas ele por si tem duas mãos, duas pernas, uma inteligência e formação que lhe deu, não faz nada. Então nós temos que ganhar e despir-nos desses tabus e começamos a pensar que nós temos de facto um mar de oportunidades, desde prestação de serviços, desde consultorias, desde projetos agrícolas, agroindústrias, está tudo na nossa mão. E temos que despir o tabu de que o capital é só o capital financeiro. O capital financeiro é uma componente importante, mas o maior capital é o capital conhecimento, o capital mão de obra, o capital de disponibilidade, o capital de saber conhecer as pessoas e fazerem parcerias. Hoje vejo, mais do que nunca, um grande desafio e um grande perigo. É que a juventude atual é muito mais formada, com muito mais conhecimento do que a geração anterior. E esta geração, se não for bem usada e orientada para o setor produtivo, é um problema sério para a nossa sociedade, porque tem a capacidade de improvisar. E aí o que é que vamos gerar? É aquilo que todos nós sabemos. Vamos gerar o aumento da criminalidade, porque as pessoas precisam de viver, estão nos hábitos urbanos, olham para o vizinho, tem isto, tem aquilo, e faz a vida que faz, ele quer ter, quer estar na maior, não consegue, por vias, digamos, legais e naturais, que é um homem estudar, trabalhar, constituir família de forma honesta. Então são esses valores que se estão a perder e que é preciso resgatar, mas criando condições também para que estes valores não se esvaziem. Nós, os pais, também temos responsabilidades, né? Porque em alguns casos eu vejo, não quero dizer que eu esteja isento disso, mas nós, como não tivemos muitas coisas e passamos por privações, hoje queremos dar de forma fácil aos filhos. E eles podem ser vítimas deste processo. Portanto, o que é preciso é ensiná-los e continuar a apertá-los nos valores de que eles, quando se tornam homens, têm que trabalhar para ser autónomos. Estes são os valores que eu gostaria de apelar à sociedade, aos pais, aos dirigentes, que
as coisas mudaram. Hoje, nós não temos que depender do Estado. Não temos de ficar à espera que o Estado nos orienta, nos coloque. Não. Hoje as coisas são diferentes. Estamos numa economia de mercado e que nós temos de ter a iniciativa privada. Cabe ao Estado criar condições favoráveis para que todos os cidadãos e todas as empresas e iniciativas tenham igual direito de oportunidades para se desenvolverem no crescimento do setor privado, nas suas economias, e digo que uma nação será rica com o somatório da riqueza dessas empresas que essa nação produz. No que diz respeito a Moçambique, Dr. Salim, quais considera que sejam os principais desafios para a vida dos empresários moçambicanos e para aqueles que querem criar a sua própria empresa? Tem algum desafio que gostava de deixar ficar? Bem disse, a minha vida mudou bastante. A minha visão, a minha responsabilidade social no país quando entrei acidentalmente para a política. E eu considero acidentalmente porque estive no Parlamento um período e neste período aprendi bastante a conhecer o meu país, as necessidades do meu povo, as necessidades minhas próprias para eu servir da melhor forma o meio e o país que é meu. Saí dali, como diziam alguns amigos meus na altura em que eu exercia as funções de parlamentar, e com aquela euforia da juventude, era dos mais jovens, e as pessoas diziam: mas tu pensas que queres mudar o mundo? Porque eu queria mudar o mundo. Eu queria mudar o meu país e continuo a querer mudar o meu país para o bem. Não por via política, porque foi uma passagem, mas escolhi a via correta que eu, como empresário que sou e sempre fui, naturalmente, escolhi por a via associativismo. Candidatei-me a presidente da Associação Comercial, depois CTA, porque achei que o desafio estava exatamente na dignidade do ser empresário. Durante o período da economia centralizada, que me referi, a imagem do empresário foi completamente chamuscada. O empresário não tinha lugar a uma imagem de pessoa de bem, porque quem era o empresário naquela altura eram os gestores estatais, as empresas do Estado, e as empresas privadas eram apelidadas de candongueiros, porque a procura era maior que a oferta, nós não conseguíamos importar, era difícil produzir, havia uma série de regras que praticamente expeliam o setor privado como pessoa de bem. Então, a dignidade do empresário, portanto, ficou completamente abanada. Numa nova era de uma economia de mercado, em que eu também fiz parte desse processo e passei a ser um link entre o Parlamento e o setor privado, quando abraço o associativismo, eu disse para mim: o meu legado vai ser resgatar a imagem do empresário e fazer com que a minha geração e as gerações vindouras sintam-se honrados em serem empresários e lutem para serem empresários. E afastemos o tabu de só querermos ser alguém no setor público, porque era este o grande desafio. Nem todos podem ser ministros, nem todos podem ser presidentes da República, nem todos podem ser deputados. Então, todos nós temos grandes oportunidades, mas temos de ser todos nós no concerto, como se diz, cada macaco no seu galho, e juntos olharmos para o progresso e o desenvolvimento desta nossa nação. Não podemos estar todos, como agora vemos, um processo em que o país vive momentos difíceis, mais pela marketing social anti-desenvolvimento do país. O país está com uma imagem completamente queimada a nível internacional. Eu sou presidente da Confederação Empresarial da CPLP e viajo bastante pelos países e sempre fui confrontado com perguntas sobre o meu país e sempre tive a capacidade de argumentar e desenvolver e ajudar no marketing da imagem real de que Moçambique é. Moçambique continua a ser um país aprazível. As pessoas que vêm para cá olham para isso: afinal é este o vosso país.
É este o nosso país. É esse o país que, infelizmente, está a ser chamuscado por questões factuais, mas por muitas questões que considero eu geopolíticas. A imagem de Moçambique continua a ser fragilizada. Alguns pelos erros de gestão, outros pelas razões a que me referi de geopolíticas que querem abalar Moçambique, e Moçambique tem que saber reagir sobre isso. Nós não podemos ficar agora todos imbuídos a chorar o leite derramado. Nós temos que olhar agora com frontalidade qual é o nosso desafio daqui para frente. Ficamos todos envolvidos porque o país está endividado. O país está endividado, é um facto. Mas o país ganhou grandes infraestruturas também. Hoje temos a ponte Armando Emílio Guebuza, que é a ponte sobre o Rio Zambeze, que era um grande desafio que nós tínhamos, porque quando chovia não se transitava para o norte. Hoje, transita. Se nós juntarmos as energias, e seja dentro de Moçambique, seja no contexto das 9 nações, nós só podemos ser uma das grandes potências económicas do mundo. Se nós olharmos para as oportunidades no setor agroindustrial, que eu considero as prioritárias, eu iria lhe dizer que com o desenvolvimento da classe média mundial, as pessoas vão ter que comer mais, precisam de se alimentar. Quem é que vai fornecer os alimentos? É quem tem terra e água disponível. E onde está a terra e a água disponível? 37% da terra disponível neste planeta está no continente sul-americano, onde temos o Brasil. 36,6% da terra disponível está no continente africano, na região subsaariana. Quem é que está presente? Dos nossos membros da CPLP. Moçambique, uma grande porção, Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial. Sem deixar de lado os pequenos países como, em termos de dimensão territorial, como é o Cabo Verde e São Tomé, que têm nichos de mercado específico, cacau e baunilha, por aí fora. Olhamos para estes potenciais e se nós estivermos a trabalhar juntos, numa perspectiva e considerando que a língua tem um custo nas PMEs cerca de 17%, Jorge, é diferente você chamar um brasileiro, sentar à sua mesa, ou um português ou um angolano, você falar com um alemão, com um chinês. Time is money. O entendimento se o negócio é bom ou mau, se você é sério, na química e na mímica a gente entende-se. Portanto, é um capital que a gente tem que explorar. E é por isso que eu digo, e eu uso muito esse slogan a nível da CPLP. Então, Salim, ainda bem que fala da CPLP. Diga-nos, foi uma escolha sua ou foi o destino que o levou para ocupar este cargo? Eu considero que foi o destino que me chamou. Porque, de facto, quando fui chamado às 11 da noite para ir-me apresentar no dia seguinte, no primeiro ano, que era o ano rotativo, a representar a CTA, e depois, durante este percurso, mudaram-se as regras e passou a ser a eleição. Sou o primeiro presidente que fui eleito por sufrágio de voto dos 9 países. E concorri com uma lista de um outro líder angolano, mas fui, portanto, vitorioso com 9 países, 9 votos, inclusive Angola, que votou em nós, e estamos a desenvolver este projeto com muitas dificuldades, temos carências de recursos financeiros e humanos, mas temos uma grande coisa, temos a paixão daquilo que estamos a fazer e acreditamos que a comunidade da CPLP pode vir a ser uma comunidade líder neste globo. Pelas razões que me referi da produção agroalimentar, pelas razões que lhe vou referir a seguir, que é o outro potencial que é o turismo, sabe que com este crescimento da classe média, a redução de horas de trabalho também se vai verificar. E as pessoas vão ter mais tempo para viajar, vão querer viajar. E nós podemos desenhar um pacote, 9 países, 4 continentes. Todos os nossos 9 países são abençoados por sol e mar. Podemos desenvolver pacotes disso fantásticos. Estamos juntos aí. No setor de serviços,
tendo acesso ao mar, todos os nossos países são países importantes para o acesso à logística, para as regiões económicas onde nós estamos inseridas. Moçambique, na SADC, Angola, idem, Brasil na Mercosul, Portugal na União Europeia, etc. Até Timor, que é a nossa ponta de lança no Sudoeste Asiático. Do ponto de vista cultural, temos também uma janela neste campo. Falando de música, falando... Exatamente, isso são os complementos para animar, mas como se diz, saco vazio não fica de pé. É preciso dinamizarmos a economia, encher o saco para depois começarmos a dançar e a comer e a festejar. O erro nosso é que a gente muitas vezes quer pensar em festejar antes de produzirmos, e esse é um sinal errado. É aquilo que nós em Moçambique também temos que reverter, essa mentalidade. Nós temos o hábito de querer fazer festas, e festas com dinheiro que não temos, mas estamos todos a pensar às vezes que temos que produzir. E a produção não pode ficar nos discursos, tem que ser meter a mão na massa. Mas já lá chegamos. Deixa-nos dizer mais um ponto a que queria-me referir. O setor do oil and gas. O setor do oil and gas, dentro de 2 décadas, coloca a CPLP no seu contexto unido, com cerca de 25% ou 27% do mercado global. Não acha que é a altura, se os líderes dessas 9 nações pensarem em comum, estrategicamente, e colocarem, por exemplo, uma OPEP, não estaremos tão fragilizados perante o globo, na manipulação das engenharias financeiras que se fazem, como vemos agora, países como Angola, Guiné Equatorial, a sofrerem porque concentraram demasiadamente as suas economias num único item. E aqui é o grande exemplo que eu quero dar, que Moçambique é diferente. Apesar de muitos vaticinarem que Moçambique vai conhecer momentos muito difíceis, sim, eu acho que o grande desafio que Moçambique tem é a gestão de expectativas, porque todos nós concentramos as ideias do grandes elementos hidrocarbonetos, que no fundo não são os moçambicanos, na sua maioria, que vão beneficiar diretamente disso. São as grandes corporações e algumas empresas que têm capacidade financeira e tecnológica para se juntarem em parceria. Porque, vejamos, o projeto que deve arrancar mais rapidamente é o Floating LNG, que é um projeto que vai ser feito com uma fábrica que vem um navio para o mar. É processado e vai para fora. Quem é que vai fornecer isso? Moçambique não tem capacidade para ganhar nisso. Muito pouco fica em Moçambique. Então o que Moçambique tem que continuar a fazer é fingir que não existe gás, fingir que não existe o carvão e continuarmos a atrair investimento e nós, os moçambicanos, a metermos a mão na massa, a trabalharmos nos processos agropecuários, no turismo e nos serviços. Processarmos aquilo que nós produzimos. Tudo que for produção para evitar a importação é lá onde nós temos de fazer, mas não no discurso, na prática. Assim como alguns, mas são poucos a fazerem. Mas não podemos ser poucos, temos de ser muitos a fazer. Todos nós temos que produzir. Dr. Salim, pelos números, sabemos que é um homem rico. Para si, o que considera ser um homem rico? Já me fizeram várias vezes esta pergunta. Eu penso que, e hoje posso fazer com um outro argumento. Quando eu não tinha dinheiro, eu considerava-me um homem rico. Porque há muitos que são tão pobres, que a única coisa que têm é dinheiro. Eu sempre sorri, sempre tive amigos, joguei a bola, não me faltava de dormir numa cama limpa, que eu próprio arrumava, não me faltava a comida, que embora não aquilo que eu gostasse de comer todos os dias, mas era um homem feliz e considerava um homem rico. Esta energia me levou a que eu continuasse a trabalhar e a apostar nas grandes oportunidades que o meu país me ofereceu, de forma séria, e fui conseguindo acumular algum dinheiro. E com esse dinheiro continuei a investir, e hoje gerei mais de 2.500 postos de trabalho. Para mim a maior riqueza é isso, é o contributo que eu estou a dar à minha sociedade, ao meu país, que
às vezes tira-me o sono, quando as economias flutuam e chegamos aos finais dos meses e não temos condições para honrar. Estes são os grandes desafios. Mas a riqueza para mim é de facto quando um homem chega à sua casa e coloca a almofada, aliás a cabeça na sua almofada, e dorme tranquilo, sem saber e sabendo que não passou por cima de ninguém, não deve ilicitamente a ninguém e está tranquilo com a sua própria consciência. Vamos agora falar de um aspecto que também segura o equilíbrio dos homens, que é a família. Como é que consegue conciliar todo este trabalho que tem, CPLP, empresas, a gestão, trabalhadores e o lado familiar? Pode-nos dar a sua experiência? Eu costumo dizer que sou nómada. Com este exercício da CPLP, são vários países, várias conferências, o escritório executivo em Lisboa, mas eu não abdico da minha base em Maputo. Aqui é que é a minha base. E eu hoje uso muito também as tecnologias digitais. Muitas das reuniões eu faço o sistema de videoconferência para Skype. Vou quando é imprescindível, tenho que abrir uma conferência, tenho que fazer a representação em alguns meetings, em alguns fóruns internacionais. É importante a minha presença, eu estou. Mesmo assim, reduzo algum momento para poder estar aqui, presente com a minha família, também fazer presente com os meus colaboradores nas empresas. Digamos, é um desafio, não é fácil, mas faço com boa vontade e faço à vontade porque já mentalizei que é assim que tem que ser feito. Mas não abdico daqueles momentos importantes, íntimos com a família. De tudo que estamos a ouvir aqui, por esta audiência fantástica que nos ouve, doutor, PCA, gestor, responsável de muitas atividades, tem tempo para despir de todas estas capas e ser o eu, o Salim Abdullah? Existe e faço isso com muita naturalidade. Todos nós temos que ter um momento nosso. Nós não somos feitos de ferro, como se diz, e temos que nos renovar a cada momento. Eu sei fazer a meditação, que é uma forma de recarregar as minhas energias para continuar a servir os meus propósitos. E acredito que todos nós estamos neste planeta com uma missão. E é nós que podemos desenvolver as nossas missões bem ou menos bem ou mal. Depende de como nós recarregamos as nossas baterias, entre aspas, para continuarmos a ter essa energia para desenvolvermos aquilo a que nós temos como responsabilidade. Mas o momento seu é importante, o momento com a família é importante, porque a base familiar, a estabilidade familiar, é mais de meio caminho andado para o sucesso das suas tarefas. Se você não estiver bem consigo próprio, você não pode administrar coisas de terceiros. Se você não tiver a família estável, que exemplo é você para transmitir estabilidade aos outros? Se você não tiver a família satisfeita, quem é você para conseguir criar felicidade aos outros? Então, tudo isso são formas que obrigam quase à perfeição de um ser humano, mas ninguém é perfeito. Também tenho erros. E esses erros eu vou reconhecendo com o chamamento da abertura da família, dos amigos, que têm a frontalidade de nos chamarem. Atenção a isto e aquilo. E é assim que nós temos que nos apoiar e não ser egocentristas de que eu sei, eu posso e eu mando. Estes parâmetros são negativos para quem quer conduzir com naturalidade outros, como é dirigir corporações, dirigir instituições. São sensibilidades que nós temos que saber que quando dirigimos pessoas, essas pessoas têm o mesmo propósito e o mesmo sentimento que eu tenho. Corre sangue nas veias, tem sensibilidades e a comunicação com as pessoas é muito importante. Muitas vezes não conta o que tu dizes, conta como tu dizes a essas pessoas. Tu até podes chamar a atenção a estas pessoas, sem ofendê-las. Às vezes a gente ofende.
mas são questões importantes no tratamento dos meios dos grandes líderes. E é estas coisas que eu quero deixar como contributo para os jovens que querem dirigir instituições, querem dirigir empresas. Apostem sempre na formação da comunicação e nas relações humanas. Porque nos momentos mais difíceis, em que todos temos de estar no mesmo barco para salvar as empresas, ou as instituições, ou a nação, todos têm que estar cientes de que estamos juntos e não estás isolado. Agora vamos só para aquela questão que todos adoram, o futebol, em que todos são treinadores. Dr. Salim já afirmou por várias vezes ter um clube predileto, que é o Benfica. De onde é que vem essa paixão? É paixão ou é apenas adepto do Benfica? Deixa-me dizer que o ser Benfica, eu não escolhi, eu quando nasci, carimbaram-me de benfiquista. Nós, como eu dizia, vivíamos numa zona rural, em que os meus pais estavam numa zona muito rural, em que não havia nada lá, e para estudar tínhamos que viajar para uma grande cidade, na altura, que era a cidade de Quelimane. E a cidade de Quelimane, nós tínhamos lá um tio, por afinidade, que nos dava a guarida. Eram os meus irmãos, eu também estive, nasci naquela casa desses nossos tios, por afinidade, e ela era um benfiquista ferrenho. Portanto, praticamente, a minha mãe, quando vinha para aquela cidade, era para ter o filho. Nós somos 8 irmãos. E quase todos nasceram nesta casa do tio da afinidade. E então éramos benfiquistas e crescemos naquele meio do benfiquismo, portanto, os nomes, o Eusébio, todos aqueles, o Mário Coluna, o Torres. Eu conhecia aquilo em figuras, até focado assim em parede, daqueles bonecos que saíam no ombro. E o meu tio brincava, quem é este? E eu só de ver a figura, a sombra, dizia, é o fulano tal. Portanto, e foi assim, acabamos sendo todos benfiquistas e como dizia, é como o sangue que corre por nós, temos o coração vermelho e portanto tudo que é vermelho é bonito. Dr. Salim, obrigado por esta conversa fantástica. Certeza que o público, os nossos telespectadores, a minha plateia estão maravilhados. Mas temos 3 questões que todo mundo gostava de fazer. A primeira questão que eu trago para si, Dr. Salim, qual é o maior ensinamento que gostava de transmitir a todas as pessoas? A vida traz-nos várias oportunidades. Algumas estão ao nosso alcance, outras passam por nós, mas nós temos que ter a capacidade de tentar várias vezes, de forma persistente, para conseguirmos fazer aquilo que nós queremos fazer, seja o nosso sonho, seja o nosso desejo. Mas tudo é feito com persistência, com consistência e com seriedade. Essas 3 palavras que eu gostaria que todos nós fixássemos: persistência, consistência e honestidade. São as 3 palavras-chave para que os moçambicanos, sejam eles de que índole for, devam usar isso com a intimidade e a convicção para o sucesso da sua luta no seu dia a dia. A segunda questão, qual é o legado que gostava de deixar ficar antes de partir desta terra? O grande legado que eu gostaria de deixar para a minha nação, a nação moçambicana, e já o disse antes, eu como empresário e pela transformação do regime centralista que nós tivemos depois da independência e o regime de uma economia-mercado a que vivemos agora, que a imagem do empresário fosse uma imagem de respeito na sociedade, uma imagem digna e uma imagem inspiradora para a maioria dos moçambicanos, em especial a nova geração. A nossa sustentabilidade é, de facto, agarrarmos nas oportunidades como setor privado, gerarmos para nós próprios o nosso sustento e gerarmos oportunidades de trabalho e emprego para os outros moçambicanos. Eu olho isto como um grande legado
Espero que o meu país um dia atinja esta estabilidade e o desemprego seja o passado. E a terceira e última, falando de Moçambique, quais são para si os principais desafios que gostava de deixar ficar, desde o chefe de Estado até o último cidadão pacato desta nação? Os desafios prioritários estão encontrados, infelizmente, na teoria, que é apostarmos na produção e produtividade para sairmos da situação em que o país se encontra. Mas temos de ser pragmáticos, temos de ser sérios, não podemos ser populistas e reproduzirmos discursos que ouvimos da nossa liderança, seja ele do Presidente da República, seja ele do Primeiro-Ministro ou dos Ministros. Os moçambicanos, desde o topo à base, temos que entender que para sairmos da situação em que sempre estivemos, porque eu considero que Moçambique sempre esteve em crise, umas mais graves, outras menos graves, temos que meter a mão na massa. Nós não podemos continuar a viver de ilusões, sejam aquilo que nós chamamos esquemas de boladas para vivermos o nosso dia-a-dia. Aqueles que o fizeram, que peguem neste capital financeiro que têm e juntem ao capital conhecimento e ao capital que a nossa nação oferece, aquilo que nós dizemos, terras aráveis, água, serviços, oportunidades, de tanto aí. Moçambique oferece um mar de oportunidades, mas é preciso que metemos a mão na massa para trabalharmos, para produzirmos de forma sustentável. Se nós não dominarmos a tecnologia, nós não dominarmos a gestão das nossas empresas, nós não dominarmos a gestão das nossas instituições públicas e que muitas vezes vemos que as nossas instituições públicas, que são instituições hoje, por exemplo, que podem desenvolver mega projetos no setor de hidrocarbonetos, mas que os quadros que dominam as tecnologias, as negociações comerciais dos termos, são pessoas que não são pessoas com interesse em Moçambique, são pessoas que comandam os seus interesses a partir de fora, então aí teremos sempre uma dependência. É preciso, mais uma vez, meter a mão na massa, diversificarmos, delegar às pessoas irresponsabilidades, sejam mal ou bem, temos que delegar. O que temos que fazer é ir substituindo as pessoas à medida que necessitamos ou que confiamos. Mas nós temos que continuar a descentralizar, delegando poderes para otimizar e efetivar o ambiente de negócios de forma a que as micros, pequenas e médias empresas proliferem no seu dia-a-dia, porque são estes que vão sustentar a economia moçambicana. Os megaprojetos verão pelo beneplácito natural, que vão colocar Moçambique no mapa mundo, mas não vão certamente ser o garante da sustentabilidade dos moçambicanos. Dr. Salim, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e quanto a si, caro telespectador, assim foi o nosso Red Carpet. Até a próxima edição. Meu, esse programa foi um bom trabalho. Espero que tenhas um grande sucesso neste novo